Bom, pessoal, vamos começar agora a apresentação do NEAD. Nós vamos fazer assim, uma pequena explanação para poder apresentar o NEAD para todos. Essa apresentação ela deveria ser feita pela professora, coordenadora geral do NEAD, que é a professora Elisa Tuller de Albergaria, só que ela teve, como o professor Marcelo disse, ela teve um problema ontem e ela teve que viajar com o filho dela para Belo Horizonte. Então eu vou fazer a apresentação, tá? E depois nós vamos dar continuidade aí às nossas palestras e o restante da nossa aula inaugural. Sobre o NEAD. Quais são os objetivos que nós temos aqui no NEAD? Primeiro, nós temos o objetivo de implantar uma cultura de educação à distância, capacitar docentes e técnicos administrativos, oferecer cursos de extensão e outras atividades formativas de graduação e de pós-graduação, desenvolver propostas pedagógicas e realizar pesquisas. A composição do NEAD, nós temos aí a reitoria da UFSJ, e aí nós temos abaixo a coordenação geral e a coordenação de educação à distância. Nós temos aí a secretaria administrativa, nós temos também a secretaria financeira, a parte de pedagógica, nós temos uma coordenação pedagógica, uma coordenação tecnológica e uma coordenação de mídias. Nós temos, né, os atores, né, envolvidos aí, nós temos aí a coordenação do NEAD, que hoje está representada pela professora Elisa Tuller, nós temos a coordenação acadêmico-pedagógica, nós temos a coordenação de tecnologia, a coordenação de mídias, a coordenação UAB, a coordenação do curso, nós temos o tutor à distância, nós temos o professor, nós temos o coordenador de tutor, nós temos o revisor de conteúdos, a secretaria, o design institucional, diagramador, suporte de redes e de sistemas, analista de sistemas e financeiro. Então, para vocês verem que para poder o curso ele funcionar, nós temos uma equipe muito grande, né, para que nós possamos trabalhar, né, e uma equipe que tem trabalhado de forma bastante interativa, né, e porque se não fosse essa equipe toda, nós não teríamos condição de oferecer os nossos cursos e com a qualidade que nós temos. Nós temos cursos de graduação, e os cursos nós temos a filosofia, matemática, administração pública e pedagogia. O curso de administração pública, nós temos um curso que agora iniciou em março de 2017, com 330 vagas. Nós temos um curso de administração pública que vai iniciar agora em agosto, com 330 vagas, e o de matemática, que também inicia em agosto, com 180 vagas. As especializações. Nós temos ensino de filosofia no ensino médio, ensino de sociologia no ensino médio, práticas de alfabetização e letramento, mídias na educação, educação empreendedora, gestão pública municipal e gestão em saúde. Nós temos 2.730 vagas com início em março de 2017 e a previsão de 2.100 vagas no segundo semestre de 2017 na parte de especializações. Bom, e sobre a UAB, o que é a UAB? O Sistema de Universidade Aberta do Brasil foi criado pelo Ministério da Educação em 2005, no âmbito do Fórum das Estatais, pela educação com foco nas políticas e gestão da educação superior. Ele tem como prioridade a formação de professores para a educação básica. E como é que funciona? Ele funciona por meio de parcerias. Tá? Nós temos aí as parcerias envolvendo a universidade, envolvendo o polo presencial e envolvendo a CAPES. No caso da Universidade Federal de São João del Rei, nós oferecemos os cursos, né? Então ela oferta o curso, ela realiza o processo de seleção, faz visitas aos polos para cumprir a carga de disciplinas presenciais exigidas, e em relação ao polo presencial, ele oferece espaço físico de apoio presencial aos alunos, ele participa e auxilia na promoção dos eventos da UFSJ e que acontece nesses polos. E nós temos aí o papel da CAPES, que é de acompanhar todo esse processo de oferta dos cursos e ainda fomentar esses cursos. E aí nós temos aí o contato geral, né, da coordenação geral do NEAD, né, da professora Elisa Tuller de Albergaria, que é cogera@nead.fsj.edu.br. Bom, e agora
nós terminamos essa apresentação, vamos dar prosseguimento, e aí convidamos a professora Denise Espíndola Moraes a apresentar uma palestra intitulada O Cursista como Sujeito de Seu Processo de Aprendizagem. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade, de estar aqui falando um pouquinho com vocês e falar um pouquinho sobre a educação à distância e o papel do aluno como sujeito de aprendizagem. Nesse primeiro módulo, eu vou ficar com a disciplina de Introdução à Educação à Distância, que é para o aluno conhecer um pouco mais do contexto da educação à distância, de como que funciona, quais são os seus conceitos, os seus princípios e o contexto dela no cenário mundial e nacional. Então, a disciplina, ela busca contribuir para que o aluno possa entender o conceito e os princípios do curso à distância, ele perceber que não é uma coisa tão nova como parece, é uma coisa nova e tal, mas ela já vem de muito tempo. Só que as ferramentas e o método, ele muda, contribuir para a compreensão do funcionamento do curso e alinhar os objetivos. Que quando você faz a matéria, você vai conhecer um pouco e vai entender como funciona a educação à distância. E aí você vai alinhar os seus objetivos. É isso mesmo que eu quero? É dessa forma que eu vou aprender? Ou eu quero apenas o certificado de gestão pública, da saúde, ou municipal pública? Tá? Então você vai entender, vai perceber como ela funciona, e aí você vai decidir o que você quer. Então, o que é a AD? Então, você tem que compreender ela como uma modalidade de ensino. Se ela é uma modalidade de ensino, porque dentro da modalidade de ensino a gente tem, pela LDB, a gente tem educação presencial, educação à distância, educação do campo, educação indígena. E a educação à distância, ela é uma modalidade, ela é uma estratégia. Então, ela possui métodos, ela possui estratégias para alcançar a aprendizagem. E existem diferentes conceitos de educação à distância. E dentro desses conceitos, eles têm vários pontos em comum. E quais são eles? Primeiro, você pode ter diferentes nomes para a mesma realidade. Tá? Mas um que é bastante utilizado é assim, o ensino à distância ou educação à distância. Para alguns autores é diferente, porque o ensino é uma coisa técnica. Você assiste um vídeo para aprender a fazer maquiagem no YouTube ou para estudar para um concurso. Então, você tem uma relação unilateral e você só aprendeu de forma técnica. Agora, a palavra educação em si, ela já envolve a formação do indivíduo, formação crítica, aprendizagem. Então, quando eu falo educação à distância, ela é uma coisa muito mais ampla do que o ensino à distância. Outra coisa em comum nos conceitos de EAD é o uso de tecnologias. Tá? Essa tecnologia não necessariamente é apenas o computador, foi e é a rádio, a televisão, as cartas, tá? A relação de distância e tempo, ou seja, o professor e o aluno, eles estão separados no espaço e no tempo. Tá? Então, eles não necessariamente estão ao mesmo tempo na plataforma ou se comunicam ao mesmo tempo. Então, esse também é um conceito que está dentro da educação à distância. Ela é bidirecional, ou seja, você consegue conversar com o seu professor ou com o seu tutor, você tem as respostas. Inclusive, nos cursos do NEAD, tem um prazo de 24 horas para o aluno ter a resposta. Né? Ele tem uma pergunta, o prazo são 24 horas. Se algum tutor ou algum professor não cumpre, já é outra situação. Mas a proposta é que seja respondida em 24 horas. Né? E a autonomia é a palavra de ordem, a autonomia do aluno. É ele tá sempre lendo, buscando, é ele no centro do processo de aprendizagem, né, dessa formação.
Então, o que é EAD? Então, dentro dos conceitos que existem, eu selecionei um para retratar um pouco dessa realidade. Educação à distância é uma forma sistematicamente organizada de autoestudo, onde o aluno se instrui a partir do material de estudo que lhe é apresentado, onde o acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isto é possível de ser feito à distância através da aplicação de meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias. Então, a gente destaca aí a questão aí, novamente, do aluno se instrui a partir do material, ou seja, ele lê o material, participar dos fóruns, né, colocar as suas dúvidas. Então, ele é realmente no centro do processo. Então, quais são os princípios norteadores da EAD que fez com que ela tivesse hoje a proporção que ela tem no cenário mundial e no cenário nacional? É uma proposta de democratização. Então, quando o professor Fabrício falou do OAB a partir de 2005, a gente percebe os cursos chegando às distâncias mais longas, né? Por exemplo, aqui em São João del Rei, geograficamente falando, a gente às vezes não consegue imaginar, porque a cidade mais próxima às vezes fica 15 minutos. Mas, por exemplo, no norte de Minas, a cidade mais próxima fica 1h30, 2 horas. Então, assim, para a pessoa se capacitar é muito mais complicado. A partir do momento que você tem educação à distância, você proporciona que essa formação chegue nos lugares mais longe. É uma formação continuada, porque a pessoa que está no mercado de trabalho, seja ela no setor público ou no setor privado, ela tem a dificuldade de se capacitar. Porque ela tem que sair ou pedir uma licença, ou ela tem que negociar o horário com o patrão, no caso. Só que a partir do momento que você tem a EAD, você consegue o quê? Ter essa formação continuada para o maior número de pessoas e que elas se adequem o seu horário de trabalho a essa formação. A flexibilidade e adaptação é a flexibilidade do horário, né? Você poder agendar, marcar um compromisso com você mesmo, né? No horário que você agendou para você, né? Não necessariamente quando o tutor ou quando o professor vai estar na plataforma, e adaptar. E a questão da autonomia e colaboração. É a autonomia do aluno construir o seu conhecimento e na colaboração de trocas de informações entre alunos, entre professor, tutor. Só que aí, dentro desses conceitos, existem os contrapontos que muitas vezes são armadilhas para o aluno. Um deles é a flexibilidade e adaptação. Ele é um ponto positivo, porque você vai adequar o seu horário, né, de trabalho com a questão da EAD. Só que, se você flexibiliza muito, você fura com você mesmo. E aí a pessoa vai deixando sempre para a última hora, e às vezes ela não tira o tempo dela para poder ler todo o material. Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem, ela pode ser uma armadilha. E do outro lado, autonomia e colaboração. É a questão de, se eu tenho que ler, se eu tenho que construir a minha resposta e buscar, a pessoa também, se ela ficar na zona de conforto de esperar a resposta, porque a maior parte das pessoas, elas são formadas num processo escolar de formação básica, ou até mesmo na universidade, onde que o professor é o centro e ele passa o conteúdo. Na EAD você tem esse processo ao contrário, né? Você tem já o diálogo, ela é binária. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses dois conceitos para eles não virarem contra nós mesmos. Então, a flexibilidade, a gente pode ficar, eu estou com preguiça de postar hoje, né? E a pessoa vai deixando ali, daqui a pouco eu posto, quando eu der eu posto, quando a novela acabar eu posto. E aí você vê o último dia para postar, e aí sempre dá alguma coisa errada. Ou ET invade a Terra, alguma coisa acontece de errado. Então, cuidado com essa flexibilidade e a preguiça de postar ou colocar outras coisas prioridades. Você tem que entender que você está num curso. E assim como no presencial, você tem que reservar um tempo para esse curso. Então, agora é minha hora de estudar, é minha hora de ler. Então, você dedicar para isso. Né? E aí, chega um momento que parece que você está perdido na plataforma. Né? Ou melhor, né, no ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA.
você ficou sem conectar, sem ver para onde eu vou, o que eu faço agora. Às vezes ninguém me responde igual o prazo, nem todo mundo cumpre, né? Mas com certeza os tutores eles se esforçam, o professor também, mas às vezes também deu algum problema para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender esse processo, esses conceitos de flexibilidade e de autonomia, a gente tem que marcar e agendar com a gente, senão a gente vai ficar perdido no meio do caminho. Então, a gente tem que compreender o quê? Como propõe Silva em 2004, o sucesso da educação à distância depende da motivação e da autonomia do aluno, assim como todo curso, né, gente? Se a pessoa quiser fazer de qualquer jeito, o problema é que o mercado depois, ele seleciona. Então, ele vai passar a régua e vai ficar só os bons. Então, assim, qual é a minha motivação de querer fazer esse curso à distância? O que eu quero com ele? Isso é muito importante. Eu quero aprender, então eu vou aprender. Tá? Então, e essa modalidade, como eu disse, ela é uma modalidade proposta de uma pedagogia binária. Tá? Ou seja, a gente percebe que ao longo da evolução da própria EAD, como que a gente chegou nessa pedagogia binária? Primeiro você tinha aquela da carta, uns cursos que as pessoas... Primeiro, a educação à distância, ela vai surgir lá no século XIX, sistematizada, ela surge até antes, mas sistematizada mais no século XIX, por meio de cartas. Então, a correspondência era enviada para casa das pessoas e as pessoas estudavam. Né? Então, ela era em uma direção só. Depois, né, no século XX, a gente já tem uma proporção maior que vai utilizar outros meios de comunicação, como, por exemplo, material impresso, a rádio, a TV, né, e mesmo assim você continua um meio, né, chegando em vários outros lugares com uma proporção, né, maior, uma distância maior. E hoje não. Você tem videoconferência, você tem bate-papo, você tem fórum e a direção, né, é uma proporção maior e uma direção tanto do aluno, do professor para o aluno, como do aluno para o professor. Então, geralmente, as pessoas são acostumadas com o quê? Com a educação bancária. E é assim, não quer dizer que é melhor ou pior, né? Só que, na educação à distância, a educação ela é binária. A educação bancária ela não vai funcionar. O que é educação bancária? Você tem um educador, ele é o sujeito detentor do conhecimento, eu sei, e aí ele vai repassar esse conhecimento para o educando, como se o educando não fosse uma tábua rasa e você deposita aquele conhecimento nele. Então, é só em uma direção, é como se o aluno não soubesse nada e só deposita o conhecimento. Já na educação à distância, esse modelo ele não vai funcionar. Então, ela tem que ser bidirecional, ela é binária. É tanto o professor como o aluno. Tá? Os dois ali trabalhando junto e o aluno como tendo a autonomia do estudo e buscar e construir esse conhecimento. Já tem uma proposta mais da construção do conhecimento. Então, tá, se ela é binária, quem é o professor? Né? Primeiro, a gente tem que entender que é impossível ensinar tudo a todos. Então, cabe ao professor ele assegurar uma aprendizagem significativa. Então, ele vai selecionar, dentro daquele conteúdo, dentro daquele oceano de conhecimentos, o que é mais importante. Tá? Tanto os melhores autores, os melhores livros, os vídeos. Então, ele vai selecionar, né, esse conteúdo do que é considerado mais importante e mais significativo. Porque as pessoas aprendem com mais facilidade o que é significativo para elas. Aquilo que não tem significado, a pessoa apenas memoriza. E aí, ele vai alimentar as potencialidades do aluno. Como? Ele vai ser um orientador, que apresenta modelos, faz mediações, explica, redireciona o foco e oferece opções. E é como um co-aprendiz, que colabora com outros professores e profissionais. Ele vai orientar e mostrar o caminho. E quem que é o tutor, né, dentro da educação à distância? Eu costumo falar que ele é realmente o coração ali da educação à distância, porque ele que está com contato direto com o aluno e ele conhece todas as dificuldades do aluno.
Tá? Então, ele vai mediar a comunicação do conteúdo entre o docente e os cursistas, né? Então, ele vai participar dos fóruns, ele vai corrigir as tarefas, ele vai ajudar. Com o tempo, ele passa a conhecer o aluno até pela escrita. Acompanha as atividades discentes e estabelece contato permanente com os alunos e participa do processo de avaliação da disciplina sob a orientação do professor responsável. Ou seja, ele que faz o contato entre professor e aluno. E o aluno? O aluno busca educação à distância por diversos motivos, né? Ou por uma progressão na carreira, ou por formação, capacitação, e para querer algo mais depois, mas o motivo sempre é pessoal. Só que ele sempre tem que ter o quê? A autonomia. A autonomia de considerar o seu saber, ou seja, o que eu sei, o que eu preciso e como que eu aprendo. Porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, se eu não consigo ler na tela do computador, então eu tenho que buscar estratégias para eu aprender. Ou eu vou imprimir tudo, ou eu vou gastar mais tempo para ler. Então, eu não posso postar atividade em cima da hora, porque eu gasto mais ou menos 3 dias para ler e aprender alguma coisa na tela do computador. Ah, não, eu aprendo apenas escrevendo, consigo ler no computador e escrever e anotar aqui. Então, você tem que conhecer o seu saber, como que eu estou aprendendo. Saber fazer, então li e aprendi, então como eu faço as tarefas, como que eu aplico esse conhecimento. E principalmente querer se aprender, querer essa formação. Então são essas 3 atividades que colaboram no bom desempenho do aluno na educação à distância. Então, para uma aprendizagem autônoma, eu coloquei ali 2 perfis, basicamente, do aluno, né? A gente propõe uma aprendizagem autônoma, mas a gente ainda tem um aluno copista. Gente, e isso não só na presencial, tá? Diferentes níveis da educação a gente vai ter isso, mas a gente destaca aqui porque a proposta da EAD é essa aprendizagem de autonomia. Então, primeiro, o que se propõe? Que estabeleça contatos por si mesmo, com fatos, ideias, analisando. Então, analisar a ideia e propor. O aluno copista, ele copia as ideias e fatos. Vai lá, pega igualzinho e cola. Na autonomia, tem que ter a capacidade de compreender fenômenos e textos e de usá-los espontaneamente. Porque tem exemplo, né? Tem algumas tarefas que elas são de informações explícitas no texto. Então, a pessoa vai lá e copia igualzinho e cola na resposta. Quer dizer que a pessoa ela deveria ter lido, analisado e colocado de forma autônoma, ou seja, com as palavras dela. O aluno copista, o que ele faz? Copia e recorta aquela informação explícita no texto. Quer dizer que ele não analisou aquela informação, não conseguiu transformar no conhecimento para ele. Era apenas uma informação. Então, na aprendizagem autônoma também, qual que é a proposta? É você planejar. Possui iniciativa, ações e buscar soluções para o problema. Já o copista, ele espera respostas prontas do tutor ou do colega. A gente fala o aluno parasita, aquele que está, manda para mim a sua resposta, o que você respondeu em tal coisa? Aí o outro colega vai passando, né, um para o outro. Então, eu fico esperando o outro responder para passar, né, a resposta e colar lá. Ou espera o tutor dar alguma coisa ou falar, né, a resposta basicamente para ele poder desenvolver. E no 4º item, a gente tem ali desenvolver atividades que possibilitam manejar informações mentalmente de forma independente. O copista, ele não contextualiza os fatos. E aí, quando chegar na última fase do TCC, o aluno copista ele vai sofrer com tudo isso. Porque aí ele vai ter que elaborar o material. E se ele pegar aquele orientador, ele vai pegar um tutor que vai passar no programa se tem cópia ou não, e o orientador vai estar sempre lendo. Se ele não vai conseguir contextualizar, não vai conseguir analisar as ideias, ele vai ter mais dificuldade para elaborar o seu TCC. Então, todas as tarefas ao longo do curso, além de contribuírem para a sua formação naquela disciplina, vai contribuir para você no seu TCC final, para a sua escrita, para você desenvolver. Porque aquela teoria que você estudou em determinada matéria, você vai conseguir contextualizar melhor no seu TCC.
Os critérios de avaliação. Geralmente, quando um tutor ou professor vai olhar a matéria, o que ele está avaliando? É a capacidade de produzir, reconstruir conhecimento, analisar e posicionar-se criticamente. Vai analisar as tarefas, os fóruns e, como eu falei, o TCC. E assim, gente, fala assim, mas eu fui um aluno cursista na matéria tal, fui copista, e mesmo assim eu consegui o certificado. Você vai conseguir seu certificado. Só que, o que você vai fazer com ele depois? Você aprendeu? Então, qual tipo de profissional você vai querer ser? Porque a habilidade que você aprende na EAD, no curso que você faz, você leva para o seu serviço. Às vezes, um relatório que você às vezes tinha dificuldade de fazer na escrita, ou uma legislação, ou um ofício que chegou, que às vezes você tinha que ficar com muito mais dificuldade para interpretar, como você agora é um aluno autônomo, fica mais fácil para você interpretar. O seu relatório, você vai escrever com mais facilidade. E essa prática você leva para o seu trabalho. Então, enfim, algumas considerações. A EAD é um fato. No cenário mundial, no cenário nacional, ela acontece, ela está aí presente. Tá? Cada vez mais as pessoas buscam essa forma de estudar, tá? De se capacitar. Ela leva o nome da instituição UFSJ, tá? É uma proposta de autonomia do aluno, da busca do conhecimento, da construção do conhecimento. E os professores, eles são provocadores e os tutores, eles são instrutores. O professor, ele te provoca, né, buscar a resposta do conhecimento, ele te coloca o conteúdo que ele selecionou como mais significativo, e o instrutor e o tutor, ele vai te instruir como que buscar, como te ajudar a chegar no seu resultado. Aqui é mais assim uma dica, né? Agende-se com você mesmo, não fure, né? É igual aquela coisa que alguns economistas falam assim, se você quiser fazer uma poupança, pague você primeiro. Né, para você juntar um dinheiro, uma poupança, alguma coisa assim. Quando você agenda com você mesmo, então agora é meu horário de estudar para EAD. Aí você fica mais fácil a questão da flexibilidade e da aprendizagem. Busque estratégias. Se você não consegue ler no computador, busque uma estratégia. Se você só consegue anotar, então anote. Se eu vou gastar mais tempo, então que eu me prepare com esse tempo que eu tenho. Para que cada um aprende de forma e no tempo diferente. Leia, né, o material, escreva, treine bastante a escrita. Alimente-se de conhecimento e renove-se a cada vez mais. E é isso, muito obrigada.